Amém, amados. Então, na reunião passada, nós vimos que Jesus, ele veio no chamado Novo Testamento, que ainda é a divisão do homem, mas não é a divisão que Deus permitiu para que nós vivêssemos após essa divisão. E Jesus, ele veio ali, como em Malaquias foi a promessa, a profecia, como anjo do concerto. E ele entrou ali no templo e com azorrague, ele pôs para fora os cambistas, os vendedores, aqueles que trapaceavam, que negociavam e que estavam fazendo da então casa do Pai. E nós entendemos por que essa expressão de Jesus, casa do Pai, que seria uma casa de oração, lugar de ensinamento da lei judaica, um covil de ladrão, uma casa de trapaceiros, trapaceadores. Então, Jesus falou dessa forma porque ainda era Velho Testamento. E ali os sacerdotes, eles estavam corrompidos e praticando o mesmo que havia praticado na profecia de Malaquias. E naquele momento, ou naquela ocasião, Jesus veio para trazer o conserto sobre aquela situação. Então ele veio como anjo do conserto, ele veio como o sabão do lavandeiro e ele veio também como o fogo purificador. Nós vimos que naquela ocasião também algumas coisas do Velho Testamento ainda estavam muito misturadas, com aquilo que não fazia mais parte do que o Senhor ele queria promover com a sua vinda na terra. E o Senhor ele foi ali praticando tudo o que era permitido dentro do seu propósito em vir para tirar não só aquele povo que estava preso na lei, mas também rasgar o véu e introduzir os gentios para dentro dessa realidade. Então a religião ela predominava e ela ainda tinha as mesmas práticas, Nós vimos que os sacerdotes eles não eram diferentes dos sacerdotes dos dias de Malaquias. E Jesus veio com esse objetivo. Pois bem, vamos começar essa palavra de hoje lendo João, capítulo 10 e versículo 4. E quando virá para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Apocalipse, capítulo 18 e versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras as suas pragas. Irmãos, preste atenção nessa palavra, Essa palavra é uma continuidade. Agora o Senhor, ele fala tanto em João como em Apocalipse, através da revelação, a questão de chamar para fora, Essa é a verdadeira eclésia, Essa é a verdadeira igreja. E o interessante é que ele diz aí em Apocalipse que deve sair para que não incorra as pragas sobre aqueles que ainda permanecem nessa visão religiosa ou no sistema religioso. Então, por que ele chama para fora? Tanto em João como em Apocalipse. Ele chama para fora para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Irmãos, quem tem a luz da palavra, mas continua sustentando um círculo religioso e dizendo amém para esse círculo, com todas as suas práticas, ainda que você recebeu a luz do verdadeiro evangelho, e diz, eu não estou nem aí para o que faz com o dinheiro que eu estou dando, porque eu estou dando para Deus. Você pode estar enganado. Quando você tem esse tipo de atitude, uma vez que você já teve a luz da revelação do Evangelho, mas ainda continua com esse tipo de atitude, dizendo que não está nem aí para o que fazem com o dinheiro que você dá, porque você está dando para Deus,
e você também permanece dizendo amém para tudo aquilo que o sistema religioso faz, mesmo você tendo a consciência da revelação da luz do Evangelho, você pode estar enganado. Porque, como nós vimos agora há pouco aí, nessa leitura de Apocalipse, podem incorrer nas pragas que está contida para dentro desse sistema de corrupção, que é o sistema religioso, e você agora voluntariamente se torna participante dessas práticas, dos pecados da grande meretriz. Então, uma coisa é você fazer algo que você não tem consciência, que você não tem luz. Você pode até ser abençoado. Quantas pessoas são abençoadas porque praticam aquilo que é exigido pelo sistema religioso por não ter a consciência? Mas a partir do momento que Deus traz a luz, que Deus traz a revelação, que Deus traz a clareza do que é o sistema religioso, você agora, e as suas práticas e a sua corrupção, se você agora diz amém, participa, faz e diz eu não estou nem aí, você pode também estar inserido nas suas pragas, nas suas consequências, porque você, nos seus pecados, né? Porque você está abraçando os pecados e as práticas da grande meretriz, que era para ser igreja, mas se tornou Laodiceia. Vamos ver aqui em Apocalipse 3, do 14 ao 19. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és encoitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, nós vemos que fica bem claro aí, né, que a grande meretriz, né, que era para ser igreja, se tornou uma igreja soberba, onde diz assim, ó, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor diz que essa soberba encobre a realidade daquilo que ela é. Ela é o quê? Pobre, miserável, cego e nu. Aí o Senhor vem e diz assim, eu aconselho que você faça o quê? Compre de mim ouro refinado, onde? No fogo. Quando o anjo do concerto veio, ele trouxe também o que consigo? O fogo purificador, que iria refinar a prata e também o que? O ouro. Então, qual é o conselho do Senhor aqui nessa palavra? Que nós venhamos absorver a vinda do anjo do concerto nas nossas vidas. Ou os sacerdotes possam ter uma vida dentro daquilo que o anjo do concerto trouxe como um fogo purificador. Então, quando nós pegamos essas práticas do sistema religioso e nós agora passamos isso como se nada tivesse acontecendo
e continuamos dizendo sim e amém e praticando aquilo que a palavra de Deus diz que nós não devemos praticar, nós também estamos dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor agora aconselha a nós, como sacerdócio real, aquele a quem o Senhor constituiu na função e não mais na posição, que nós venhamos comprar. Comprar fala de quê? Pagar um preço. Fala de um amor sacrificial. Um ouro refinado no fogo, que é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Então o conselho do Senhor é: vão para Filadélfia. Apocalipse 3:7. Vão para Filadélfia. O modelo de igreja simples. Modelo de igreja orgânica. Filadélfia, ela tem poucas forças, né? Vamos ler Apocalipse 3:7, né? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Amém. Então, Filadélfia, né? É o modelo da igreja orgânica, é o modelo da igreja simples. Filadélfia, ela tem o quê? Ela tem poucas forças, mas ela guarda a palavra. Não tem dinheiro. Filadélfia não tem política, não tem proteção de ninguém. Não tem bancadas evangélicas, não tem bancadas católicas, não tem convenção anual, não tem doutores amontoados para a sua proteção e nem para o seu destaque. Mas, no entanto, a palavra diz que o Senhor abrirá uma porta. Quem lembra lá em Malaquias, né? Uma das maldições que a nação iria passar por ela pela corrupção do sistema, por falta da fidelidade do sacerdote com o Senhor, seria o fechamento de quê? Das janelas, né? Das portas. Ou seja, as chuvas não iriam cair sobre aquela terra e a fome iria predominar, privações, não iria chegar mantimento na casa do tesouro, não iria chegar mantimento nas câmaras dos templos, né, dos lugares dos celeiros onde era para ser recolhido o dízimos. Mas já a Filadélfia, mesmo ela tendo poucas forças, ela não tem dinheiro, ela não tem bancadas evangélicas, ela não tem políticos que a defendam, ela não tem doutores amontoados para dar a elas destaques, ela não tem posições no mundo, mas ela tem uma porta aberta dos céus, derramando sobre ela constantemente as bênçãos do Senhor. Então, irmãos, vale a pena você sair de Filadélfia, sair da prática religiosa e você entrar para a prática daquele que compra todos os dias ouro refinado no fogo, paga um preço, ou seja, um amor sacrificial, para que o Senhor possa manter você com portas abertas, né? Ela não tem proteção e nem destaque. Não tem. Laodiceia, ela tem a igreja da porta do templo chamado Formosa, né? Quem lembra dessa parábola, né? Aquele templo de Salomão, belíssimo, mas que não tinha o poder para curar um coxo. Eis a diferença, irmãos, de você viver impregnado no sistema religioso
e de você viver a vida simples de Filadélfia. Havia um coxo ali sentado naquele lugar, naquele templo chamado Formosa, anos a fio. Todos os dias tinha uma pregação ali diferente. Todos os dias alguém estava ali pregando, estava ali ministrando, né? Uma teoria da palavra, mas não tinha o poder de curar aquele coxo. Quantas dezenas e centenas e milhares de pessoas passavam por aquele homem todos os dias, mas não tinha o poder de curar aquele homem. Mas aí vem Pedro e João, como igreja simples. Vem Pedro e João como a igreja em Filadélfia. Vem Pedro e João como a igreja orgânica, como organismo vivo, como pedras vivas, como aqueles que não têm dinheiro. Que diferença, irmão? Sistema religioso, o poder está na quantidade do dinheiro. Mas a igreja de Filadélfia está naquilo que ela tem como vida para dar ao seu próximo. E a primeira coisa que aquela igreja orgânica, que aquela igreja simples, que aquela Filadélfia, por que foi necessário ir Pedro e João? Alguém arrisca dizer por quê? Por que não só Pedro? Quem falou não foi Pedro? Parece até que João ficou calado, só de lado, observando, né? E por que era necessário que tivessem sido os dois? Porque a igreja é a partir de dois. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então, a igreja é a partir de dois. Então, foi Pedro e João, porque ali representava a igreja simples, a igreja orgânica, a igreja Filadélfia. E a primeira palavra que ele disse foi, olha, nem prata nem ouro. Ou seja, riqueza, dinheiro, poder, destaque. Tenho não. Aquilo que você busca num sistema religioso, tenho não. Irmãos, as pessoas podem não valorizar você por você não estar reunindo num prédio luxuoso, onde tem... E como é lá o coral? Tem um irmãozinho lá que toca, né, e a gente canta tudo desafinado. Como é o grupo de senhoras? Tem lá umas 3 senhoras lá que sentam, reúnem e vai embora. E o grupo de senhores? Tem não. E o grupo de jovem? Tem não. Então essa igreja não tem nada. Isso aí não é igreja. É isso que é buscado, irmãos, como modelo de igreja pelos visionários do sistema religioso. Mas como foi que a igreja orgânica, Filadélfia, foi apresentada ali diante daquela formosura daquele templo, daquele imponente templo, foi apresentado como aquele que não tem nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, essa ostentação que você está sentado aí há tantos anos e vê todos os dias, eu não tenho em mim. Mas o que eu tenho, eles nunca vão poder comprar com o seu dinheiro. Eles nunca vão poder comprar com as suas riquezas. Eles nunca vão poder comprar com os seus títulos. Eles nunca vão poder comprar com as suas altas posições. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele andou. Então, Apocalipse 18:4 diz, né? Se você diz amém, você pode incorrer nas pragas. Né? Foi assim que nós lemos, foi assim que a Kézia acabou de ler. E o pior são os ignorantes, que diz, eu não estou nem aí para o dinheiro que eu dou, pois eu estou dando para Deus. Se você, irmãos, desse aos pobres, você daria para Deus. Se você desse para os necessitados, você estaria dando para Deus. Se você desse para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro,
você estaria dando para Deus? Quem dá um copo de leite para um pobre, dá para Deus. Quem recebe um pobre em casa, dá para Deus. Quem alimenta um faminto, quem veste uma pessoa que está com frio, quem recepciona uma pessoa que está na rua e traz para dentro da sua casa e o alimenta, essa pessoa verdadeiramente está dando para Deus. Aí você pega o seu dízimo ali, né? Como um cristão legalista, você conta até os centavos. Quanto é o seu salário? R$ 938,57. Quanto é o dízimo disso? Tanto, mais tanto, mais tanto, mais tantos centavos. Aí você bota com aquelas moedinhas, corre no vizinho, e aí tem 2 moedinhas de 5. Rapaz, tenho não, por que não? Porque eu queria aqui completar o meu dízimo, porque tem 5 centavos. Você bota ali, fecha o envelope, entrega naquela instituição, e amanhã tem um pobre na sua porta pedindo um pão para comer. E muitas vezes você não abre nem a porta para o receber e bate no peito e diz assim: eu estou dando o meu dízimo para Deus. Engano seu. Quando você alimenta o pobre, quando você acolhe o pobre, quando você alimenta o faminto, quando você acolhe o que está com frio, quando você supre a necessidade da viúva, do órfão, sim, você está dando para Deus. Então, nós falando de Jacó ainda, sobre a sua história, um pregador legalista disse que na volta de Padã Arã, Jacó pagou dízimos a Esaú. Irmãos, isso parece até uma brincadeira, né? Porque muitas pessoas pegam a palavra de Deus, lê e interpreta de qualquer maneira e simplesmente fala. E o pior de tudo é que tem quem ouça e acredite. E não é diferente, porque a palavra diz que muitos iriam perecer, e muitos iriam tropeçar, porque não examinam as Escrituras. Nós precisamos ser mais bereanos. O povo da Bereia era aqueles que tudo que era falado para ele acerca da palavra de Deus, eles imediatamente iam conferir, examinar, procurar ver se procedia aquilo que era falado. Então, nós precisamos ser menos preguiçosos, irmãos. Não podemos estar engolindo tudo aquilo que nos fala se nós temos a palavra de Deus para nos dar respaldo e nos mostrar a realidade acerca de tudo aquilo que Deus tem para nos falar. E o interessante é que esse pregador, né, legalista, ele fala, né, ele afirma que o dízimo, ou seja, que Jacó, quando ele estava voltando de Padã Arã, ele deu dízimos ao seu irmão Esaú, né? Esse pregador conseguiu tirar uma mirabolante ideia do fato de Jacó, ameaçado de morte e tremendo de medo, ter dado um baita presente para o seu irmão Esaú. Ter dado um baita presente, né, a Esaú, para aplacar o ódio desse seu irmão, a quem ele havia enganado, usurpando a bênção do primogênito ou da primogenitura. Isso está lá em Gênesis capítulo 27 e versículo 32. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Isso é só para mostrar a questão da hora em que ele usurpou o direito, né? Irmãos, se alguém trouxer para você algo relacionado a dízimos, querendo tomar como base Jacó, Abraão ou Malaquias, eu acho que você já tem um vasto conteúdo para examinar na palavra de Deus, para não ser assim levado por esse vento de doutrina, né? Agora nós precisamos nos desprender mais da nossa falta de coragem de ler a Bíblia e começar a examinar mais as Escrituras.
Vamos ver nesse momento sobre a partilha dos dízimos. Como era feita essa partilha, né? Porque até aqui nós estamos vendo a entrega do dízimos, né? E quando esse dízimo chegava, como ele era repartido? Considerando que o dizimista tinha que comer do dízimos e levando em consideração que tinha como obrigação de distribuí-lo com o levita e com o estrangeiro e com o órfão e a viúva, então vamos fazer um pequeno cálculo sobre como isso deveria ser administrado. Primeiro, o dizimista ficaria com 1/5 do dízimo, ou 2% do dízimo, ou do bem dizimado. De tudo aquilo que o dizimista levava lá para a casa do tesouro, ele tinha direito de comer 1/5 com a sua família. Então isso já resulta em 2%. Isso por conta da distância, né? Talvez, e aí para suprimento da própria família, né? Não. O dizimista ele tinha direito de comer 1/5 ou 2% com a sua família. Mas eu estou falando, isso se dá por conta daquela distância, muitas vezes, que era estabelecido no lugar, esse lugar de coleta dos dízimos, e aí por eu levar a minha família e tal, e esse 1/5 servir de suprimento. Sim, essa viagem, não. Mas não era privilégio de quem morasse distante, não. Todo o dizimista tinha direito de comer 1/5, 2% daquilo que ele levava para dizimar, né? Porque isso era uma festa que era feita anualmente. Então não era como hoje, que a gente ia para um culto de 1 hora, 2 horas, entregava um envelope e vinha embora. Era uma festa que durava. Então, durante aquele período, ele se mantinha com 1/5 daquilo que ele levou para dizimar. Ele tinha esse direito. Então, durante esse período, o dizimista, ele tinha direito de, com a sua família, ele consumir, ele comer, né, ele se alimentar de 1/5 do dízimos que ele levava, né? Então aí já não era mais 10%, já caía para quanto? 8%. Vê só como isso era repartido. 1/5 ou 2% daquilo que era dizimado era destinado para o levita. Comece aí a calcular. 1/5 ou 2%, 1/5 corresponde a 2% do que era dizimado, era destinado para o levita, ou para os levitas, ou os da tribo de Levi, né? Aqueles que cuidavam do templo, né? do louvor, né? Da música. 2% era destinado para o estrangeiro. 2% era destinado para quem? Para o órfão. 2% era destinado para a viúva. E aí se encerrava todo o dízimos que era entregue na casa do tesouro. Bom, era para ser assim, né? Mas se fosse para valer a lei ainda sobre o dízimos nos dias de hoje, apenas 2% é que seria repartido para os que se dizem pregadores, pastores e para aqueles que são os cantores dos dias de hoje. Então, de tudo aquilo que é dizimado, se fosse de fato para prevalecer a lei, apenas 2% seria repartido entre esses profissionais, né, das empresas eclesiásticas. Ou seja, pegava 2% e repartia entre os pastores, os pregadores, os cantores. E será que isso seria o suficiente? Pois é, irmão. Então é por isso que lá em Malaquias, como nós lemos, eles defraudavam a parte das famílias, dos órfãos e das viúvas para reterem mais para si, né? Sim. Se não, era muito pouco. Seria muito pouco. Aí o anjo do concerto veio, né, e diz: roubará o homem a Deus? Aí eles dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Que só era para ser 12% e vocês estão comendo 99%.
Então fica claro, né, irmãos? Por que o dízimos ele se tornou um objeto de roubo para os sacerdotes? Porque a parte que lhe cabe é muito pouca, se tratando de valor financeiro. É apenas 1/5. É apenas 1/5 repartido para os sacerdotes, para aqueles que servem no templo. Então, se fosse considerar nos dias de hoje, que o dízimo não era mensal, ainda tinha isso, viu, amados? E ainda tem um precedente aqui, né? Os dízimos instituídos pelos sacerdotes legalistas dos dias de hoje, ele é mensal. Mas aqui não era mensal, era anual. Então, considerando que o dízimo não era mensal e também não era dinheiro, isso se torna muito inviável para os sacerdotes viver a lei dentro dos preceitos da lei. Entendeu, amados? Se torna inviável, mesmo os sacerdotes dos dias de hoje, querendo viver a lei, viver ela dentro dos preceitos da lei. Porque se fosse para viver a lei dentro dos preceitos da lei, eles precisavam reter apenas 2% daquilo que era, mas vamos dizer que nos dias de hoje, né? Mesmo que, ainda que o legalismo dos dias de hoje exigisse dinheiro. Mas desse dinheiro, se fosse dentro dos preceitos da lei, apenas 2% poderia ser repassado para aqueles que servem como pastores, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nem para obedecer à lei o sistema religioso consegue, porque por causa da corrupção, eles não conseguem nem sequer obedecer à lei. Eu queria ler agora, junto com os irmãos, né? Números 31, do 28 ao 30. Então o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra e sairão a esta peleja, de cada 500 uma alma, uma alma dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, irmãos, de acordo com o texto, foi o próprio Adonai, foi o próprio Deus quem mandou fazer isso. De cada 500 cabeças, uma o darás a Eleazar, para a oferta do Criador. Tomarás de cada 50 e o darás aos levitas. Sabe quanto é, em percentual, de 500 que foi dado ao sacerdote Eleazar? 2%. Sabe quanto é, em percentual, de 50 que foi dado aos levitas? Percentual de 2%. Então, isso confirma essa partilha de dízimos que foi falado agora há pouco, lá, feito entre o povo de Deus, né? Então, a gente vê aqui na palavra de Deus que foi confirmado com essa atitude, né? Que Deus estabeleceu ali naquela guerra para Moisés, para que fosse repartido dessa forma. 2% foi dado para o sacerdote Eleazar e 2% foi repartido para os levitas. Agora, irmãos, vamos ver alguma coisa de dízimos dentro do Novo Testamento. Poucas referências se tem no Novo Testamento sobre dízimos. Mas em Hebreus 6 vezes a palavra dízimos aparece.
mas aí não está tratando diretamente de dízimos. Ou seja, não são dadas instruções específicas de como dizimar, ou o que deve ser dizimado, ou quando dizimar, nem onde entregar o tão famoso dízimos. Isso é feito detalhadamente no Velho Testamento. Como já vimos lá em Hebreus 7, a discussão gira em torno, a irmã Maria até já leu, né? Gira em torno do sacerdócio do Messias versus os sacerdotes levíticos do velho e ultrapassado lei do Velho Testamento. O que Hebreus está querendo tratar ali no capítulo 7 não é o dízimos especificamente, como ele deve ser dado, quanto deve ser dado, onde deve ser entregue, por que dizimar, para que dizimar, mas ali a ênfase é o sacerdócio real, elevado, o altíssimo e verdadeiro sacerdócio, mostrando a diferença dos sacerdotes, do sacerdócio levítico, velho, ultrapassado pela lei, ou da lei, tanto que os dizimistas nem sequer são citados ali no livro de Hebreus. Então, quando vocês começarem a falar sobre dízimos, muita gente vai querer trazer Hebreus como base para mostrar para vocês que o Novo Testamento tem uma base falando sobre dízimos. Aí você já vai ter o entendimento que aquela questão de Hebreus ali não está falando do dízimos, e sim do sacerdócio, diferentemente do sacerdócio levítico velho e ultrapassado pela lei. Tanto é que nem os dizimistas são mencionados. Ele só está mencionando o escritor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, a sugestão de quem escreveu Hebreus foi Paulo, só está fazendo um paralelo entre o velho e o novo, o que era e o que é. Quem lê, irmãos, um versículo ou um capítulo apenas isolado do livro de Hebreus, está correndo um sério risco de morrer espiritualmente. O livro de Hebreus ele é mortal, Ele é mortífero. Se você lê versículos isolados, você pode não mais conseguir caminhar na caminhada cristã. Porque o livro de Hebreus ele não foi feito para ser lido isoladamente. Porque pode ser trucidado pelo sistema religioso. Porque ele foi feito para ser lido como um todo. Então, o livro de Hebreus, procure ler ele e dar continuidade para entender, porque ele é um todo. João Ferreira de Almeida, quando ele fez a tradução da Bíblia, aí ele colocou essa questão aí de capítulo e de versículo. E ainda bota mais lá um cabeçalhozinho sugestivo sobre o assunto. Nos originais não existe isso. Nem capítulo e nem versículo. E muito menos os títulos sugestivos, Então é por isso que o livro de Hebreus, ele não pode ser fracionado, como às vezes a gente faz e isola um capítulo e um versículo e acaba que se perdendo no texto, fora do contexto. Mas Mateus 23, Lucas 11 e Lucas 18 fala sobre a questão do dízimos também. Só que Mateus 23 e Lucas 11 trata do mesmo assunto. Os pregadores dos dízimos gostam muito desses dois textos, porque neles o Salvador ele diz assim: deveis fazer estas coisas, que é praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. E aquelas é dar o dízimo. E ele fala que dar o dízimo de quê? Da hortelã, do endro e do cominho. Aqui ele está falando dos temperos, Ou seja, Jesus quis dizer
que eles estavam dando o dízimo dos menores alimentos ou dos temperos. Jesus aqui ele está falando com os fariseus, né? E ele está dizendo assim, olha, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas que é dar o dízimo. Dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Então eles se preocupavam, Jesus quis mostrar para eles ali, que eles se preocupavam tanto com esses preceitos da lei. Aí ele fala, não que vocês não venham deixar de fazer, né? Vê só, ele está falando aqui para os fariseus, né? Mas vamos ver por que ele disse isso para os fariseus, né? Porque ele disse isso para as pessoas não deixarem de fazer, não deixarem de dar o dízimo. Preste atenção numa estatística bastante interessante. Hoje, dos 613 preceitos do Talmud judaico, da lei judaica, do Talmud gospel, apenas um é colocado em prática, que é a prática do dízimo, salvo os adventistas que também tentam introduzir a guarda do sábado. Mas, num contexto geral, dos 613 preceitos que tem no Talmud judaico, apenas um é praticado ou tentado para ser praticado dentro do mundo gospel, né? Eles não conseguem praticar os demais preceitos, porque apenas esse tem um fundo, né, de retorno, de interesse para eles. Aí o doutrinador do sistema religioso diz, tá vendo? Jesus manda você dar o dízimo, inclusive de coisas pequenas, como o cominho, como a hortelã, ou seja, não importa a quantidade, até aquela moedinha que você pega, você tem que dar o dízimo dela, é bíblico. Está aqui na Bíblia. Foi Jesus que falou. Em Lucas 18, irmão, Jesus também conta a parábola do fariseu e do publicano. A palavra dízimos aparece apenas na oração, né? Naquilo que aquele homem expressa, daquilo que o fariseu ele propaga, né? O fariseu presunçoso, ou se preferir, do dizimista presunçoso, onde ele diz que jejuava 2 vezes por semana e que ele, o fariseu, o religioso, o crente, dava dízimo de tudo quanto ganhava e por isso se achava melhor do que todos aqueles, e especialmente melhor que o publicano que estava ali com ele reunindo. Muitas vezes, irmãos, isso acontece com as pessoas nos dias de hoje. Se acham, né, totalmente melhor, totalmente superior, porque ele é um dizimista fiel e às vezes nem reúne. Quantas pessoas nós já vemos assim? Eita, fulano, ele não é crente não, mas pense no homem fiel. Ele manda o dízimo todo mês pela mulher dele, pela mãe dele, pela filha dele, etc. e tal, né? E por causa disso ele se sente justificado. É esse fariseu presunçoso, né? Além dele jejuar 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo. E ele se achava melhor do que todos, especialmente melhor do que aquele publicano que estava ali reunindo com ele. Então, irmão, se alguém acha que esse exemplo do fariseu deve ser seguido, não esqueça também de incluir ali no cardápio, de incluir no pacote 2 vezes por semana de jejum. Porque não adianta você querer pegar o exemplo dele apenas com o dízimo. Antes disso, ele disse que jejuava 2 vezes, né, por semana. Ei, preste atenção, irmãos. Mateus 23, Lucas 11, Lucas 18, irmã Maria, é Velho Testamento. Foi por isso que Jesus, ele disse que deveria fazer aquelas coisas sim, sem omitir as outras.
porque era Velho Testamento, era a lei sendo cumprida. Ainda havia templos naquela época, ainda havia sacrifícios, ainda havia circuncisão. Então, ele tinha sim que instruir para que eles fizessem e não esquecessem de todos os preceitos da lei. Por quê? Porque ainda era VT, Velho Testamento. Então, irmãos, nas poucas vezes, nos poucos temas, pouquíssimas vezes que Jesus se referiu ao dízimos, ele o colocou em posição secundária. Ninguém vê Jesus trazendo uma retórica sobre o dízimos, evidenciando e colocando ele como primeiro plano, como algo essencial. Sempre o dízimos foi tocado e falado por Jesus, mas sempre em segundo plano. Sempre numa posição secundária e sem maior interesse. Por quê? Porque ele estava cumprindo o seu ministério transitório de rasgar o véu e trazer o Espírito da graça sem dinheiro. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. E foi nessa ocasião que ele falou isso, irmã Maria. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro. E concluiu essa fala dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16. Então a gente vê que quando Jesus ele falou acerca dessa questão de dinheiro, ele não colocou como primeiro plano, e sim como secundário, um assunto secundário. E ele ainda trouxe um conselho. Ele trouxe uma luz, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele há de agradar um e aborrecer o outro, E ele termina dizendo que ninguém pode agradar a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o dinheiro em forma de Deus. Dentro dessa concepção, ele, o Senhor, ainda orientou a um homem rico, dizendo que se desejasse ser perfeito, ele deveria se libertar da escravidão das riquezas. E ele falou da seguinte forma: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Dá a quem? Aos pobres. Por que ele não disse leva para a casa do tesouro? Por que ele não disse leva para a instituição religiosa? Porque o dinheiro que chega ao nosso bolso é para que nós venhamos cuidar de vidas, de pessoas. Não é, irmãos, para amontoar um castelo de riquezas, não. É para cuidar de pessoas. É para administrar com pessoas. E ele chama aquele homem e dá essa instrução dizendo: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro onde? Onde? No céu. Então, onde é que é para o nosso tesouro ele ser amontoado, juntado, conquistado? Nele, nos céus. Depois vem e segue-me. Que instrução maravilhosa, Mateus 19 fala sobre isso. Hoje esse conselho é dado pelo sistema religioso de uma forma muito diferente. E é dito assim: vai, vende o que tens e me traga o dinheiro. Que lamentável isso. Então a gente vê que o sistema religioso não são as pessoas, irmãos. Nunca pegue essa palavra e lembre de uma pessoa e jogue nela essa capa, essa vestimenta, e jogue nela essa aparência. Estamos falando de um sistema totalmente elaborado por alguém que não tem um temor de Deus. Alguém que, na verdade, está contido naquela classe de sacerdotes que precisa passar pelo fogo purificador,
pelo anjo do concerto e pelo sabão do lavandeiro. Mas os irmãos que convivem naquele lugar, eles são tão inocentes por não ter a revelação e a clareza da palavra como nós estamos tendo. Então, o conselho que o Senhor dá para nós, e dá para os sacerdotes, e dá para todos aqueles que pretendem seguir a Jesus, é nos desprender da escravidão da riqueza. Irmãos, quantos cristãos estão nessa prisão? Quantos cristãos não conseguem reunir num lugar simples como esse, porque acha pouco demais dar uma satisfação para a sua empresa, para os seus clientes, para os seus sócios, para a sua família, que não está num lugar muito mais elevado financeiramente que um lugar simples como esse. Precisa-se, para trazer essas pessoas a Cristo, criar um monstruoso prédio com um luxo altíssimo, para que ele possa equiparar ao seu padrão financeiro. E o que é isso? Laodiceia. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmão, se libertar da prisão, da escravidão da riqueza, muitas vezes não é ter apenas dinheiro e bens, mas é ter um ego elevado. E às vezes você não tem um padrão elevado financeiro, mas você tem um ego elevado financeiro. E alguém vai perguntar para você, você ainda está servindo a Deus? Estou. Está reunindo aonde? Naquela casinha ali. Reúne ali 15, 20, 30 irmãos e a gente ganha a palavra de Deus. Ah, eu sei que você estava na igreja. Você é o que lá? Eu não sou nada, eu sou um irmão que sento no banco, fico ouvindo a palavra, louvo, falo algumas coisas. Tenho não. Qual é o seu cargo lá? Não, lá nem cargo tem. Ah, eu pensei que você já era pelo menos um diácono. Então, amados, é isso que a palavra tem para nos mostrar, né? No Novo Testamento, essas coisas que Jesus falou acerca do dízimos, né? Acerca de que nós devemos fazer essas coisas, que nós não, que os fariseus deviam fazer essas coisas e não omitir as outras, inclusive de dizimar das coisas menores, era porque ali ainda era Velho Testamento. Então, irmãos, que nós possamos pegar essa palavra mais uma vez e fazer com que ela venha a ser um degrau a mais que nós estamos subindo rumo à maturidade. Porque esse assunto ele foi bastante deturpado e ele tem aí uma base muito forte para trazer para aqueles que não examinam as Escrituras bastante confusão para a cabeça, o coração, a mente das pessoas. Mas nós estamos tendo a graça de receber do Senhor toda a clareza necessária para praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos instrui a praticar acerca de dízimos e oferta. Que o Senhor vos abençoe.